dia, Silvana. Bom dia, Vanessa. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus, tudo bem. Antes da sua mãe se despedir dessa vida, você tinha dado o valor que ela merecia? Eu acho que a gente, enquanto humano, a gente está sempre achando que não fez o bastante, né? E acredito que eu poderia ter feito mais. Mas assim, de maneira geral, eu acredito que a gente tinha uma boa relação e que eu fiz o máximo que eu pude naquele momento, enquanto estava com ela, né? Então, me sinto em paz. Tá tudo certo Tá no tudo seu coração. certo. E quando você é curada de uma culpa ou outra, você ajuda a curar outras pessoas. Através da terapia holística, como promover acertos de contas entre quem deveria ser naturalmente muito conectado, amável. Imagina uma mãe com filho, como brigar? E complicado. é tão comum. Pois é, mas isso depende muito de cada um, mas a gente procura fazer com que essas pessoas se compreendam. Porque a falta de compreensão do outro, seja de pai para filho, de mãe para filho, de filho para mãe, a falta de compreensão da realidade do outro, de entender que o outro indivíduo é único e tem singularidades que às vezes não se encaixam com a nossa. Tem muito filho que fala, mas minha mãe é difícil. Não, tudo bem, vai lá, convive com ela. Né? Muita gente fala, mas essa é sua mãe. Não, mas olha, insuportável, não dá, porque ela é assim, ela sabe. Então essa falta de compreensão é o que gera os atritos. Então, a gente procura fazer com que numa sessão entre uma mãe e um filho, por exemplo, que tem esse conflito, de um olhar o outro, ver como que estar na pele do outro. Porque quando a gente está no lugar do outro, quando a gente usa esse mecanismo de empatia, fica mais fácil de compreender e fica mais fácil de tolerar e de aceitar o outro. Eu sempre digo que a aceitação, ela é uma palavra de ordem na nossa realidade, em se tratando de relacionamentos. Porque, claro que você não vai ficar aceitando tudo que é coisa, que tem muitas barbaridades, né? Mas não é para levar para o topo o comodismo. Exatamente. Se conformar com absolutamente tudo, não. Mas, imagina a gente fica numa tentativa insana de mudar o outro pela vida toda. Em vão, porque a gente mal consegue mudar a gente mesmo. Exatamente. Você consegue influenciar o outro e até mudar o outro, entre aspas, quando você muda. Ou seja, quando a gente se melhora, automaticamente a gente melhora todo o nosso ambiente, melhora as nossas relações. Então, o foco do ser humano é buscar ele se conhecer, ele se melhorar. Seja filho, seja mãe, seja quem for. Quando a gente se melhora, tem essa consciência de que eu tenho o dever, enquanto ser humano, de hoje estar melhor que ontem e ter o objetivo de amanhã estar melhor que hoje. Se a gente tem esse senso, pode ter certeza que a vida só vai para frente. Agora, se a gente fica no comodismo, fica achando, querendo empurrar as coisas com a barriga, como se diz, é difícil melhorar, né? Então, é isso que a gente tenta colocar para as pessoas, para que elas se compreendam. Dizem que quando um não quer, dois não entram em conflito. Isso. Mas e quando um não quer, dois conseguem fazer as pazes? Isso depende muito. Sempre que você estiver disposta a fazer o teu melhor, sempre, você vai conseguindo conquistar e se ajustar. Mas, claro que existe um limite, você não vai ficar insistindo pro resto da vida. Vai chegar um momento que você vai falar, não tá valendo a pena, então você tem que ir por um outro caminho. Nem sempre um vai conseguir consertar uma relação, porque precisa dos dois. Mas, com certeza, quando um faz o melhor que pode, ajuda muito. Porque ele vai fazendo com que o outro perceba que está havendo esforço, que está havendo dedicação. Então, eu acredito sempre que quando a gente olha para a gente e vê que tá fazendo o melhor que pode, isso tá sendo percebido para quem está em volta de você. E se tratando de família, se um filho percebe que de repente a mãe tem um momento de grosseria, alguma coisa, mas ele tenta compreender a realidade dela e não retruca e tal, ele vai também fazer com que ela pense que ela não sobre deveria... a postura dela. Exatamente, e vice-versa. Então, tem
casos que a gente diz assim, esse não tem remédio, né? Sim. Existe sim, mas eu sou aquela assim do copo mais cheio, sabe? Por que vale tanto esforço? Qual é a vantagem que a gente tem em buscar viver bem com o outro, principalmente com a nossa mãe? Porque se você está em plenitude, não falta nada na vida. A gente está sempre em falta de alguma coisa na nossa vida, porque dificilmente nós encontramos esse ponto de plenitude. De preenchimento. Exatamente. Quando você vive bem com quem você ama, você não precisa de mais nada. As outras coisas são só detalhes. Se tiver, tá bom. Se não tiver, tá bom também. Não é problema. Exatamente. Mas quando a gente tem aquele buraco no peito, como se diz, nada preenche. Pode estar tudo maravilhoso, exatamente. Não mais. Não tá maravilhoso. É só um faz de conta. Porque lá no fundo, né? Então, o amor entre as pessoas, ele é o elo verdadeiro de ligação, ele é a energia que faz com que a gente olhe para a vida e fala, vale a pena viver. Então, as relações humanas, elas são isso. Então, quando os seres humanos compreendem que eu fazer o melhor pelo meu companheiro, pela minha companheira, pela minha mãe, pelo meu pai, pelo meu filho, isso vai fazer com que a gente viva plenamente. Aí não tem aquela coisa de quando se parte, a pessoa chegou o momento dela e ela não está mais aqui, eu não ficar com a culpa. Porque a culpa é um dos sentimentos mais horríveis que tem e que muita gente tem, Vanessa, muita gente tem. Assim, nas minhas consultas mesmo eu percebo isso e é tão doloroso. É um veneno. É um veneno, as pessoas são cheias de culpa. Mas por que se tem culpa? Porque ela olha para ela e ela acha que ela não fez o bastante. Talvez o nosso bastante não seja o suficiente, mas exato. a gente, ciente de que fez o bastante, já é Exatamente. um bom passo. Só para fechar, a gente precisa entender qual é a dinâmica da terapia holística. A pessoa vai lá, senta na tua frente e fala tudo isso. Não me dou bem com a minha mãe, bará, e... Em formato assim de consultoria, porque o meu foco é consultoria e mentoria, né? Nesse sentido. A terapia holística, ela é um aglomerado de técnicas de terapias orientais que olha para o sujeito de forma integral. É multidisciplinar. Exatamente. Olha para o Entendi. sujeito de forma integral. Ou seja, nós não somos só corpo físico, nós somos corpo, mente, emoção, espírito. Sim. E tudo isso está junto e misturado. E precisa ser olhado por todos esses ângulos para que se compreenda o problema do outro. Porque muitas vezes o problema está no campo físico, outras vezes está nas emoções, outras vezes está nos pensamentos, outra vez está até na espiritualidade. Então, a gente tem que fazer essa anamnese assim, bem completa para que possa absorver do sujeito o que ele precisa e tentar ajudar da melhor maneira possível. Já valeu aqui. Que bom. Obrigada. Eu que agradeço. Um beijo para todo mundo que é mãe e que vai aproveitar o gancho para trocar uma ideia com o filho, assim, de um jeito mais flexível, mais maleável. Isso.